Queridos, nós neste momento passaremos para a exposição da palavra de Deus no Salmo de número 130. Nós estamos numa série já encaminhando-nos para o fim, denominada de Salmos de Lamento. Este é um salmo de lamento penitencial, onde o salmista se dirige ao Senhor para pedir perdão pelas suas falhas, na certeza da regeneração. Nós pregamos expositivamente, séries, sequência, porque esse é o nosso legado reformado, claro, mas a palavra de Deus ela não foi feita de maneira avulsa. Ela tem uma lógica, e é por isso que nós pregamos sequencialmente. Salmo de número 130. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento. Senhor, neste momento nós ouviremos a exposição da Tua palavra. E suplicamos que o Senhor, por meio dela, fale ao nosso coração. Traga mudança, traga transformação, traga esperança. Não sejam palavras, Deus, que entram por um ouvido e saem por outro, mas que possa de fato, Senhor, cair e germinar no nosso coração como uma boa terra. Mas nós reconhecemos que não é o pregador que consegue fazer isso, porque é homem, é falho, é pequeno, mas é o teu Santo Espírito, o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e que aplica a tua obra redentora na nossa vida. Que o teu Espírito venha, Senhor, a trabalhar no nosso coração nesta noite, para que não saiamos por esta porta da mesma maneira que nós entramos, mas que de fato saiamos melhores, convictos, buscando louvar, engrandecer e agradar somente ao Senhor. Assim nós oramos, confiados em Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já passou pela experiência de um afogamento? Certamente é uma das coisas mais desesperadoras que você já passou ou pode passar na tua vida. Nesse momento, aonde você está se afogando, parece que a esperança começa a ir embora muito rápido. A vida começa a passar diante dos seus olhos. É impressionante. As suas vistas passam a escurecer. E ainda que seja um rápido pensamento, a desesperança toma conta de você. E o que você precisa naquele momento é que alguém te salve. É que alguém lhe tire de lá. Eu passei por uma experiência de afogamento e eu estou descrevendo o que eu senti no momento. E no momento em que as minhas vistas, por exemplo, estavam turvando e escurecendo, pela misericórdia de Deus, alguém pegou na minha mão e me trouxe de volta à tona para respirar. E é verdade que nós podemos usar este acontecimento como uma ilustração para descrever a nossa alma, o nosso estado, a nossa situação
quando nós caímos em pecado contra o Senhor. Quando nós falhamos contra o Senhor, ou como vivemos como pecadores neste mundo. E a Bíblia diz que a alma do homem em pecado, em erro, é como se o homem estivesse nas profundezas, sendo sufocado, sem alegria, sem vigor e com pouca esperança. Mas o que fazer quando nós nos encontramos em um estado como esse? Como se estivéssemos nas profundezas, nos afogando por causa dos nossos pecados. E é aí que o Salmo de número 130, que nós acabamos de ler, nos ajudará a entender o que fazer para nós sairmos desta situação. Porque ele apresenta o clamor de alguém que se sentia nas profundezas, no abismo, por causa dos seus pecados. Meus irmãos, este salmo era um dos salmos preferidos de Santo Agostinho, um dos salmos preferidos de Martinho Lutero, que foi um dos reformadores. Inclusive, Lutero dizia que este salmo era um salmo paulino, como se ele tivesse sido escrito pelo apóstolo Paulo, porque ele carregava aspectos da redenção e da misericórdia de Deus por causa dos pecados, que parecia que foi o próprio Paulo que escreveu, como escreveu Romanos, Efésios e suas outras cartas que tratam da misericórdia de Deus para o pecador. Era um dos salmos preferidos de João Calvino. Era um dos salmos preferidos de John Owen, o puritano. Inclusive, ele escreveu um extenso comentário sobre este salmo. E certamente este salmo pode ser um dos salmos preferidos de alguém presente aqui nesta noite. Não sabemos o contexto em que este salmo foi de fato escrito, mas sabemos que este é um salmo de romagens. E o que eram salmos de romagens, ou de degrau, ou de escada, como se chamavam? Foram salmos compilados para que os peregrinos judeus, que se dirigiam a Israel, a Jerusalém, 3 vezes ao ano, por ocasião das festas principais, pudessem trilhar os seus caminhos cantando os cânticos de romagem. As verdades de Deus, a grandeza de Deus, as necessidades que tinham. Eles passavam por grandes dificuldades nessas peregrinações, mas eles iam cantando confiados no Senhor. Se você olhar aí para a sua Bíblia, você vai ver que do Salmo 120 ao Salmo de número 134, você vai ver esse subtítulo aí nestes salmos, salmos ou cânticos de romagem. E este salmo, de maneira especial, relata sobre a vida de alguém que estava nas profundezas, que se sentia sufocado, se afogando por causa dos seus próprios pecados. E como já falamos no início, muitas vezes nós nos encontramos com este mesmo sentimento, por causa das nossas faltas, dos nossos erros, das nossas falhas. Mas nesta noite, aprenderemos à luz deste salmo o que devemos fazer quando nós nos encontramos assim, com este mesmo sentimento. Então, por isso, nesta noite, nós veremos, queridos, que quando você estiver nas profundezas, se sentir nas profundezas por causa do teu pecado, a primeira coisa que você deve fazer é clamar pela misericórdia do Senhor. A primeira coisa que você deve fazer, segundo o Salmo, é clamar pelas misericórdias do Senhor. O salmista começa o Salmo de número 130 dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista se enxerga em uma situação absolutamente complicada. E isso leva a clamar ao Senhor. Veremos, queridos, que esta situação, sem sombra de dúvidas, era sim por causa de pecado, era pelo contexto do pecado. É isso que nós veremos a partir do verso de número 3. Mas quando ele diz que está nas profundezas, a ideia passada aqui na língua hebraica é como se ele estivesse nas profundezas de um mar, nas profundezas de um abismo de águas. Só que a ideia aqui também vai um pouco mais além, porque na mentalidade dos judeus, a ideia contida em expressão como essas era ainda mais apavorante. Quer ver um exemplo disso?
É só nós nos lembrarmos da narrativa do livro de Jonas. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, Jonas havia recebido uma ordem do Senhor para ir até Nínive, pregar contra aquela cidade, contra aquele povo. Mas o que é que ele faz? Ele desobedece ao Senhor. Ele vai para uma direção totalmente contrária, mas veja que a ideia da poesia hebraica fica muito clara aí quando o autor diz que Jonas desceu. Ele desceu para Jope, ele desceu para o porto, desceu para o porão de um navio, desceu para o mar e desceu para o vento de um peixe, para o ventre de um peixe. E quando nós olhamos para o capítulo 2 de Jonas, na oração que ele faz, o que é que ele diz ali? Ele diz que a sua vida está nas profundezas da terra, que a sua vida está na sepultura, no Sheol. Isso porque na mente dos judeus, ir até a profundeza da terra era ir para um lugar de morte. E essa mesma expressão, essa mesma ideia que o salmista usa aqui. É como se ele estivesse dizendo que o pecado o havia levado para a sepultura. A sua alma estava perturbada, o seu coração estava aflito, a sua consciência estava culpada, a alegria da salvação o havia abandonado. Mas é de lá que ele clama pela misericórdia do Senhor. E é assim que o cristão verdadeiro se sente quando comete pecado contra o Senhor, no abismo, na tristeza, na angústia. Isso é algo constante na vida do cristão verdadeiro. Não é possível ser cristão se a pessoa está jogada no pecado e se sente bem com aquilo. Nós sabemos que hoje esse mundo existencialista, esse mundo que coloca o homem como centro, diz que sim, você pode viver em pecado e está tudo bem. E que Deus tem que aceitar você do jeito que você é. Inclusive muitos, por causa de algumas ciências que tratam da área psicológica, pensam que não existe mais pecado, é apenas distúrbio. Tudo que você comete de errado é apenas distúrbio. Pecado, essa palavra é ofensiva. Mas para o cristão verdadeiro, para aquele que conhece a Deus, ele sabe que sim, há momentos em que nós falhamos contra o nosso Senhor e que a angústia vem ao nosso coração. Mas nós devemos nos dirigir a Ele e pedir misericórdia, seja qual for a situação. O problema é que muitos, ao invés de se dirigir ao Senhor para buscarem perdão, passam a se esconder por causa dos seus pecados. Lembrem-se de Adão e Eva. Quando seus olhos se abriram para o pecado, eles se esconderam do Senhor. Lembre-se do próprio Davi, que calou os seus pecados quando adulterou com Batseba. Isso porque muitas vezes o nosso coração acha que nós só podemos chegar diante do Senhor como alguém digno. Por exemplo, quando as pessoas sabem que estarão diante de uma autoridade, tendem a dizer assim: vou colocar as minhas melhores roupas, vou colocar as minhas melhores joias, os meus melhores adornos, para que as autoridades olhem e vejam que você não é qualquer um, mas uma pessoa decente, que tem condições de estar ali. Você provavelmente estará devidamente posicionado, com uma voz disciplinada, com uma voz moldada. Só que diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nada disso adianta, porque Ele sabe que nós somos pobres espiritualmente, necessitamos unicamente da misericórdia dEle, não de algo que Ele possa ver em nós que venha nos admirar. Irmãos, qual é o grito que penetra os céus? Qual é a condição que de fato chama a atenção do nosso Senhor? Não é na arrogância, não é na jactância, mas é no pedido de misericórdia. O Senhor está com os ouvidos atentos. Ele está com os ouvidos atentos ao choro por causa do pecado e do sentimento verdadeiro que nada temos a oferecer. O exemplo disso é que o próprio Senhor Jesus contou a história de um fariseu e de um publicano. O fariseu chegou diante do Senhor: Senhor, eu mereço a Ti o Teu perdão. Por quê? Porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, porque eu sirvo ao Senhor, não sou como este cão miserável. Mas aí o publicano, que era tido como uma das piores figuras
em Israel, porque cobrava impostos, né? Chega e bate no peito e diz: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu necessito da tua misericórdia. E é assim que nós devemos nos chegar diante de Deus. Alguém que está se afogando vai dizer o que ao Senhor? E saiba também, meus irmãos, que não importa qual seja o teu pecado, qual seja o tamanho do teu pecado, se você está de fato arrependido, o Senhor pode ouvi-lo e pode perdoá-lo. É por isso que no verso 2 o salmista diz: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A ideia de escutar aqui é a mesma palavra usada em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único. A ideia de ouvir ali não é só escutar, é ouvir e reter. O salmista está dizendo ao Senhor assim: Senhor, ouve a minha súplica e retém. Guarda a minha súplica com o Senhor. É interessante também que no verso 1, o salmista se refere a Deus como Yahvé. Você vai ver aí Senhor com letra maiúscula na tua Bíblia. Todas as vezes que um judeu se refere ao Senhor como Yahvé ou Jeová, ele está se referindo ao Senhor como Deus que tem uma aliança com o teu povo. Aliança com aqueles que ele escolheu. Aliança com Abraão, com Isaac e Jacó e a sua descendência. Só que ele usa não apenas a palavra Jeová, Yahvé, ele usa também a palavra Adonai. Que aí você vai ver Senhor apenas com a primeira letra maiúscula. E o que isso significa? Que ele passa a clamar do Deus que tem uma aliança para o seu povo com um Deus mais pessoal, com um Senhor como aquele que é um Deus mais pessoal. Toda vez que ele era chamado de Adonai, é como se dissesse assim: Senhor meu. Um Senhor pessoal, não apenas alguém que tem o poder de todas as coisas, não apenas alguém que comanda todas as coisas, mas alguém pessoal. Ele fala: Senhor meu, ouve a minha súplica. E entenda que esse Deus tão grandioso é também o teu Deus. Estar contigo, e ele sim pode te ouvir e pode te perdoar. Meus irmãos, temos um Redentor, que é o nosso Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa ainda mais interessante neste nosso primeiro ponto. O nosso Redentor, o nosso Deus, não é apenas aquele que pega na nossa mão e nos tira do abismo. O nosso Redentor foi aquele que desceu ao abismo também para nos tirar de lá. Quando Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele está se referindo a alguém ali na língua hebraica que vai descer até o pó, onde ele estava, sair do pó e trazer Jó juntamente com ele. Nós temos um Redentor que bebeu o cálice da ira de Deus e passou pelo vale da sombra da morte para recuperar a nossa alma das trevas. Nós temos um Redentor que desceu ao Hades, que desceu à sepultura para arrancar de lá a nossa alma da morte. Nós temos um Redentor que entrou no túmulo sozinho, mas ao terceiro dia saiu e trouxe muitas vidas com ele. É o Senhor Jesus Cristo. Ele tira a nossa alma do abismo, sim. Mas veja que ele não é simplesmente um Deus que faz algo de maneira impessoal. Ele veio fazer isso por nós. Ele se lançou no abismo por nós. Ele foi até as últimas consequências para tirar a nossa vida deste estado. E é por isso que quando nós clamamos, nós podemos confiar sim nele. Porque como nós lemos, o seu sacrifício foi de uma vez por todas. Então se você diz: Senhor, tem misericórdia, porque eu estou nas profundezas do meu pecado, dos meus erros, das consequências, saiba que ele vai te arrancar de lá. Mas isso também cria esperança no nosso coração para com os nossos. Quantas pessoas você conhece que ainda vivem em pecado? Que as almas estão nas profundezas, se afogando, mas essas pessoas parecem não ter noção disso.
Se o Senhor tiver planos e propósitos graciosos para essa pessoa, saiba que Ele tem um poder para arrancá-la de lá. Saiba que Ele tem um poder para tirá-la de lá. Portanto, quando você clamar ao Senhor, quando você se sentir nas profundezas, a primeira coisa é clame pela misericórdia do Senhor. Acredite nesta verdade, pelo Redentor que nós temos. Mas a segunda coisa que o Salmo nos ensina aqui, é que quando nós estivermos no abismo, nas situações adversas por causa dos nossos pecados, devemos confiar na misericórdia do Senhor. Clamar e confiar na misericórdia do Senhor. Imagine que, no momento em que o salmista pede ao Senhor que ouça o seu clamor, o próprio Deus se virasse para ele e dissesse: tá bom, eu vou te ouvir, mas me diga, por qual razão eu devo ouvir a tua oração? Por qual razão eu devo tirar você deste abismo? Me convença. E o que o salmista deveria dizer? Ah, Senhor, o Senhor deve me livrar porque eu já fui fiel ao Senhor uma vez e eu posso ser de novo. Confia aí, vai. Me dá mais essa chance. Ou o salmista poderia dizer: tem pessoas piores do que eu, Senhor. Afinal, nós fazemos isso também para poder, de alguma forma, estar ali passando panos quentes nos nossos pecados. Ah, Senhor, eu pequei, mas fulano de tal é pior do que eu, né? Estamos usando esse álibi para poder pecar. Ou o que o salmista também poderia dizer? Senhor, eu sou especial aos teus olhos. Afinal, o tipo de pregação moderna que nós vemos aí é: você é o ponto fraco de Deus. Você é especial. Você é mais perfeito do que o próprio Deus. O salmista poderia dizer isso. Mas vejam que, mesmo que o Senhor não tenha dito para mostrar os seus motivos, não tenha pedido para que o salmista mostrasse os seus motivos, ele usa dois argumentos de quem realmente entende o estado total de pequenez e dependência do Senhor. E o primeiro argumento que o salmista faz aí dos versos 3 a 4 é: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, o Senhor odeia o pecado, o Senhor pune o pecado, o Senhor não convive com o pecado. E se o Senhor for seguir estritamente a lógica da sua justiça, todo mundo neste mundo será dizimado. Porque todos pecaram e pecam e carecem da glória de Deus. Vejam que Romanos, capítulo 3, dos versos 10 a 28, deixa claro. Paulo vai dizer ali que não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua, urdem engano, veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A Bíblia diz que os homens, inculcando-se por sábios, o próprio Paulo diz isso em Romanos 1, tornaram-se loucos, a ponto de idolatrar a criatura no lugar do Criador, e Deus os entregou às paixões infames dos seus corações. Porque por si mesmo não há quem faça o bem, todos pecaram. E o salmista diz isso: se o Senhor for observar isso, não vai sobrar ninguém. Quem subsistirá? Só que em seguida ele usa outro argumento. Contigo, porém, está o perdão. Para que te temam. Ou seja, a solução para o pecado é o próprio Deus. Queridos, o perdão do pecado não está nos homens. O perdão do pecado não está no pastor. O perdão do pecado não está naquele homem mentiroso que muitas vezes está na frente de uma igreja arrogando o título de apóstolo. Porque apóstolo não existe mais. O último apóstolo vivo foi João. O perdão não está com a imagem feita por mãos humanas.
aonde muitos se dobram diante delas, pedindo perdão pelos seus pecados. Não. O perdão está com Deus. O perdão está com o Senhor. E está com Ele porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. E ainda que o homem feito à sua imagem e semelhança tenha pecado, se extraviado, é Ele mesmo que providencia a redenção. O salmista não diz que o Senhor apenas tem poder de perdoar, mas de providenciar os recursos para o perdão. Sabe aquela pessoa com quem você sempre pode contar? Porque ela sempre tem uma solução para te ajudar? Sempre tem recursos para te ajudar? Você sempre está precisando de ferramentas. Essa pessoa está lá para te ajudar. Às vezes você tem um aperto financeiro e precisa de ajuda. Você sempre tem alguém para buscar. Às vezes você está num momento de dificuldade e você sabe para onde ir, para poder colocar o seu coração, para poder pedir conselhos. Sabe aquela pessoa que você conhece, que providencia sempre, às vezes, o que você precisa? Então, o Senhor é o único que tem a providência para perdão dos pecados. E quando isso começou? Quando essa verdade começou a estar clara? Quando o homem e a mulher pecam contra o Senhor. Adão e Eva, e eles enxergam a nudez. Eles passam a enxergar o estado que estava. E o que é que o Senhor fez? Providenciou vestes. Agora observem que para isso, um animal precisou ser morto. Um sacrifício precisou ser feito. Adão e Eva são cobertos. E o Senhor sim pronuncia as consequências do pecado, mas o que que ele fala lá em Gênesis capítulo 3? Sairá de ti um descendente, que esmagará a cabeça da serpente, e ele lhe ferirá o calcanhar. Ali nós chamamos de proto-evangelho, era o anúncio da misericórdia de Deus para o seu povo. Porque é o Senhor que providencia o perdão, e isso está claro desde o Antigo Testamento. Aquela morte de animal o tempo todo, dada pelo perdão dos pecados, não era aquilo em si que perdoava. Nós falamos isso na exposição do Salmo 51. Ali simbolizava o que aconteceria com o Cordeiro Santo de Deus. É Deus quem providencia, meus irmãos, o perdão para os pecados. E a providência maior do Senhor foi Cristo Jesus. Cristo é a providência de Deus para o perdão dos pecados. Mas observem que até aqui no texto, o âmago da natureza de Deus é colocado claramente para nós. Pois o salmista mantém a tensão entre juízo e misericórdia e graça. E essa tensão leva à cruz do Calvário. Foi na cruz que a justiça e a paz se beijaram. Foi na cruz que a justiça de Deus caiu sobre Cristo. E quando ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não está dizendo que o Pai o abandonou, como muitos dizem ali, mas é porque naquele momento estava caindo a ira de Deus sobre Cristo por causa dos nossos pecados. E porque a ira de Deus caiu sobre Cristo, nós passamos a ser justificados em Cristo Jesus. E o escrito de dívida foi desfeito. Porque o Senhor é quem tem o perdão. E o apóstolo Paulo diz isso. Agora observem a última coisa. Aqui no fim do verso 4. O salmista diz que com o Senhor está o perdão para que o temam. E quais as implicações disso? Temer aqui não é ter medo dele, mas respeito, reverência, amor, adoração, veneração. O resultado de um perdão gratuito e completo, realizado por Deus, é a certeza da restauração para que o homem foi criado, para viver em plena comunhão com o Senhor. E por isso nós devemos temê-lo. E isso também nos alerta para que continuamente possamos nos desvencilhar da prática do pecado. Porque o pecado ofende a Deus. O crente de verdade, ele pode até cair, mas ele não tem prazer no pecado. Ele não quer ofender ao seu Senhor. Ele não quer quebrar o pacto, as regras, o relacionamento com o Senhor. O pecado é algo terrível, irmãos, que estraga a vida. Como disse John Owen, o pecado se opõe
com toda a sua força contra todo ato de Deus e contra todos os graus de graça que nos alcançou. Meus irmãos, santidade é o que nós precisamos. Viver em santidade é o que nós devemos fazer. E o verdadeiro crente, ele não usa textos como esses para dizer assim, já que o Senhor perdoa, então vou viver pecando. Não, mas ele entende que o Senhor o perdoa para que ele sempre recomece e viva corretamente diante do Senhor. Mas o texto vai adiante. E ele nos ensina em terceiro lugar, que quando as nossas almas se encontram na profundeza por causa dos pecados, nós devemos esperar pela misericórdia do Senhor. O salmista, após clamar e expressar a sua confiança nas misericórdias do Senhor, ele diz que aguardou pela misericórdia do Senhor. Isso demonstra que o pedido de misericórdia do verso 2 é mais que uma exigência manipuladora que obriga o Senhor a perdoar, mas é um conhecimento do caráter de Deus que prometeu perdoar os seus, conforme está em Êxodo 34. E por isso, o salmista aguardou com esperança no Senhor. Aguardou, pastor? Mas aqui está dizendo o seguinte: aguardo, Senhor, espero. Porém, meus irmãos, é isso mesmo. Ele aguardou. É bem possível que aqui o salmista já tenha experimentado o perdão, porque guardou a sua confiança no Senhor. Por que a gente pode dizer que ele aguardou e provavelmente ele já experimentou o perdão do Senhor? Volta aí para o verso de número 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Só que quando nós chegamos, o primeiro verbo aí, que está como aguardo na tua Bíblia, na verdade se refere a um tempo passado. A tradução mais literal do texto hebraico, dos versos 5 e 6, fica mais ou menos assim: aguardei o Senhor, esperou a minha alma nele, e na palavra dele fiz esperar a minha alma, Senhor meu, a partir do o aguardar pela manhã, do aguardar pela manhã. Então o que é que nós temos aqui? É possível que o salmista aguardou no Senhor, esperou no Senhor com a certeza do perdão, e o Senhor de fato o visitou. E quando ele fala que aguardou pelo romper da manhã, veja que na tua Bíblia pode ter aí uma espécie de substantivo. Assim como os guardas pelo romper da manhã. Não. São verbos, não são substantivos. Como o aguardarem pela manhã. Como aguardarem pelo vir da manhã. Então, alguns intérpretes usam isso para dizer, bom, quem aguarda pelo romper da manhã são os guardas. Só que, independentemente disso, o que nós devemos ver aqui é que o salmista, sim, aguardou pela misericórdia com esperança no Senhor. E é isso que nós também devemos fazer. Assim como o guarda, ele espera o romper da manhã. Por que ele espera o romper da manhã? Porque as noites são cheias de perigos. Porque ficar acordado de madrugada é ruim. E uma coisa que o sentinela, de fato, o que mais ele anseia é que o sol nasça novamente. E assim como o sol nasce novamente, é a certeza de que o Senhor agirá ao nosso favor. E devemos, assim como o salmista, ter esperança no Senhor. Irmãos, a ideia principal contida nestes versos não é como esperar o resultado de um exame. Quando você, por exemplo, faz uma biópsia, você não sabe o que é que tem, então você está aguardando para que a resposta, o veredito venha. Não é como esperar para saber se você foi contemplado num consórcio. Quem compra aí um carro, uma moto, fica naquela, né? Eu quero ser contemplado, quando vai ser, quando isso vai acontecer. Não tem nada a ver com isso. Não é como um réu que está sentado, esperando o veredito do juiz. Não. O que nós temos aqui é uma certeza. Aguardar no Senhor, ter esperança no Senhor, é a certeza de perdão. Principalmente para aqueles que são seus filhos. Em nenhum outro lugar da Bíblia diz que se nós nos dirigirmos ao Senhor pedindo perdão, Ele não irá nos perdoar. Mas sim que Ele ouve a nossa oração. E veja, meus irmãos, que ter esperança no Senhor é algo que nós devemos ter a todo tempo. Paulo, em Romanos 8, diz que
Para ele tinha por certo que o sofrimento presente não iria se comparar com a glória que havia de se revelar. E ele vai dizer que tanto a criação quanto os cristãos aguardam com esperança pela volta do Senhor, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança, pois o que se vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Queridos, nós vivemos numa geração imediatista. Às vezes você pede perdão ao Senhor por um pecado que está doendo, ou por qualquer outra coisa, e você quer resposta já. Nos tempos ruins que nós vivemos, o que nós aguardamos? Senhor Jesus, volta. O que o Senhor está esperando mais? O que o Senhor quer? Os valores foram desfeitos. Os homens estão se esquecendo da palavra do Senhor. As coisas estão totalmente desvirtuadas. Está tudo ruim, está tudo horrível. O que o Senhor está esperando mais? Mas isso é o nosso imediatismo. Devemos aguardar por esperança no Senhor, assim como o salmista aguardou. E se você hoje se encontra nas profundezas do pecado, saiba que o Senhor tem esperança para você sim, se você é um filho e um servo. E no momento certo Ele irá redimir a sua vida. Aguarde por isso, como você está aguardando pelo nascer do sol amanhã. Alguém aqui já teve a sensação de estar num lugar gelado e ver o sol nascer? Você acorda de manhã, está aquele frio, né? Você se enche de blusa, de frio, aquela coisa. Quem já morou principalmente aí mais para o sul ou em São Paulo, capital, sabe como é que é. Eu me lembro que quando eu saía para estudar em São Paulo, aquele frio, eu já peguei 1 grau lá em São Paulo. Mas, de repente, a gente ia caminhando numa rua e os raios do sol começavam a bater. Então, aquele frio que a gente estava sentindo se dissipava e o calor tomava conta de nós. Quando você tem esperança na redenção do Senhor em Cristo, é como o sol que nasce num lugar gelado. Você vai sentir o calor dissipando o frio que há em você. E assim será quando a misericórdia do Senhor se achegar. Mas entenda também que talvez você esteja desesperançoso para com alguém que você conhece. Quantas vezes você já clamou por aquele parente? 10 anos, 20 anos, por aquele filho que está distante, por aquele pai, por aquela mãe. Senhor, salva esta alma, mas passa ano após ano e nada acontece. Saiba que se o Senhor tiver planos para essa pessoa, o Senhor vai salvá-lo no tempo certo. Não importa o que aconteça. Mas talvez também você esteja desesperançoso consigo mesmo. Afinal, isso também acontece conosco, não é verdade? Senhor, eu não presto. Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado. Senhor, está difícil. Senhor, está ruim. Você perde as esperanças. Mas saiba que o Senhor Deus pode restaurar a tua vida. Ele pode cumprir as promessas. E as promessas não são como muitos pregam: dinheiro, prosperidade, coisas nessa vida. Mas principalmente a maior das promessas, que é sempre nos regenerar e nos fazer perseverar até o fim. Creia no agir do Senhor Deus. Mas por último, nós temos aqui uma outra verdade que devemos nos atentar. Quando você está na profundeza, no fundo do poço, por causa dos seus pecados, você deve clamar, você deve confiar, você deve ter esperança. Mas tem outra coisa também que você tem que fazer quando a esperança lhe alcança. Você tem que pregar a misericórdia do Senhor. Pregue a misericórdia do Senhor. Na certeza que vale a pena esperar pela redenção do Senhor, o salmista agora exorta o seu povo a fazer a mesma coisa. Veja comigo aí o verso 7. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. A palavra misericórdia em hebraico aqui é hesed, que se refere-se a um amor pactual de Deus, a um amor leal, não leal a nós, mas leal às promessas que Ele fez para o seu povo. Então, confie na misericórdia, mas também pregue a misericórdia do Senhor.
O salmista, ele se dirige aos seus para exortá-los, para dirigi-los. Confia, espere no Senhor, porque Ele é a copiosa ou completa redenção, grande redenção. Quando o Senhor redime a nossa vida, quando Ele redime a vida do seu povo, é de uma vez por todas. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. A completa redenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem mesmo o pecado pode te separar desse amor. Porque a redenção e a misericórdia do Senhor é completa. Mas no verso 8, o salmista ainda dirá: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ou, conforme está no texto hebraico, está apontando para o futuro. Ele redimirá todo o seu povo. Nós temos aqui uma ação escatológica. O salmista está escrevendo muito antes de Cristo. Mas ele já está apontando, inspirado pelo Espírito, que haverá redenção para Israel. E Israel aqui não é o país, não é a localidade, não é o povo judeu, como muitos dizem. É o Israel de Deus agora, conforme Paulo diz. Somos eu, você, o povo de Deus que está na China, o povo de Deus que está na Europa, que está nos Estados Unidos, que está na África, todo o povo de Deus. Esse é o Israel de Deus, e em Cristo isso se cumpre. Nós lemos em Colossenses capítulo 2, na liturgia, Cristo cravou tudo na cruz, nos redimiu, nos livrou dos nossos inimigos. Paulo diz isso lá em Tito capítulo 2, verso 14. O salmista, meus irmãos, também deixa claro para nós aqui que ele fez questão de proclamar a misericórdia recebida, de mostrar o caminho para as almas, para que elas saiam do abismo. É como um rapaz que estava caminhando e certa vez caiu num imenso buraco. E no buraco havia vários túneis e ele não sabia para onde ir. Então passou um padre. Ele gritou: padre, é fulano de tal, me ajuda, eu preciso sair daqui. O padre então falou: tá bom, filho, eu vou escrever uma reza. E jogou dentro do buraco e partiu. Só que depois o jovem estava gritando e passou o médico dele. Ô, seu paciente, eu estou aqui dentro desse buraco, me ajuda, me tira daqui. E o médico escreveu assim: ó, vou fazer uma receita para você e aí você se vira. Jogou dentro do buraco. Mas passou um amigo. Ele gritou: meu amigo, sou eu, fulano de tal, me tira daqui. De repente o amigo pulou dentro do buraco com ele. Aí o rapaz falou: você está maluco, agora estamos nós dois neste buraco. E agora? O que nós vamos fazer? Então o amigo virou para ele e disse assim: não se preocupe, porque eu já estive aqui e sei a saída. Sei para onde você deve ir. E é isso que eu e você devemos fazer. A nossa alma estava no buraco, no abismo. E nós sabemos qual é a saída. A saída é Jesus. E nós devemos proclamar essa verdade. É isso que o crente verdadeiro quer, como disse Charles Spurgeon. O primeiro instinto de um homem, de uma mulher convertidos, é tentar trazer outras pessoas à conversão. Se você não tem desejo de levar outros aos céus, você mesmo não está indo para lá. Oh, que palavra dura de Spurgeon, mas é verdade. Porque os cristãos de verdade dizem: pessoal, o caminho é aqui. A porta é aqui. O pastor é esse aqui. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, é o nosso papel pregar esta verdade aqui em Cosmópolis. Aqui neste lugar.
É o teu papel pregar esta verdade no teu trabalho. É o teu papel pregar esta verdade no meio da tua família. É o teu papel pregar esta verdade para o teu vizinho. Nós devemos pregar, porque o verdadeiro redimido, ele prega que Jesus é a única esperança para este mundo. Creia nas promessas e nas verdades do Senhor, mas também a pregue àqueles que necessitam. Eu já estou encerrando esta mensagem, mas eu quero lembrá-los do que eu falei no início. Quem já teve essa sensação de se afogar sabe como é difícil. E talvez por causa do pecado você esteja passando por uma sensação que é parecida com isso, porque o pecado faz isso na nossa vida. Todos os homens de Deus passaram por isso. O apóstolo Pedro, quando negou a Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que quando ele entendeu o que fez, ele chorou amargamente. A ideia ali como se ele estivesse colocando lama podre para fora. O verdadeiro crente se arrepende dos seus pecados. E saiba que se você de fato se arrependeu, o Senhor está de ouvidos abertos para você. O Senhor te ouvirá. Confie na misericórdia dEle, nas promessas dEle, em tudo que Ele fez e conquistou, não em você. Eu e você não temos nada para dar a Ele. Mas também, não apenas viva essa verdade, pregue esta verdade. Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. E na frente ele diz, então ensinarei aos pecadores o teu caminho. Creia nesta verdade e peça para ter um coração igual ao do nosso Senhor. Um coração disposto a obedecer, cumprir o querer do Senhor. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Convido você a se colocar de pé para que juntos